Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos capítulo 43 de Isaías, versículo 18 e 19. 43 de Isaías, versículo 18 e 19, nos diz assim a palavra do Senhor: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Amados, a palavra de Deus declara explicitamente, no versículo 18 que lemos, escrita possivelmente por Isaías, profetizado por ele, mensagem dada por Deus. Deus aconselha a cada um de nós, pela sua palavra, a não lembrar-nos das coisas passadas e nem considerar as antigas. Quando a Bíblia diz para não lembrarmos das coisas passadas, a referência do texto está dizendo, ou suas implicações, que aquelas lembranças que nos faz pecar, as lembranças passadas que não nos ensinaram nada, são lembranças que passaram por nós, sentimentos que vivenciamos, circunstâncias que atravessamos, momentos que foram cruéis em nossa história e que não nos acrescentou nada. É exatamente esse tipo de passado que a Bíblia diz que você não pode estar se lembrando. Ou seja, você deve deletar, apagar da sua mente, porque são lembranças que são próprias de Satanás. Ou seja, Satanás, ele tenta de uma certa forma trazer à nossa lembrança algum passado que nos trouxe prejuízo, algum passado que gerou algum sentimento faccioso, algum sentimento que não teve nenhuma implicação para o bem na nossa história. Exatamente as lembranças passadas destrutivas que não edificam, que nós devemos apagar, devemos esquecer. O texto bíblico diz, na sequência do versículo, que Deus quer fazer uma coisa nova. Então nós entendemos, no contexto desta reflexão, que as coisas novas só podem acontecer na nossa vida quando apagamos as antigas. Nós só podemos vivenciar experiências novas, maravilhosas, edificantes com Deus, quando esquecemos, quando não consideramos as coisas antigas, conforme a orientação bíblica que lemos. Deus sempre está querendo fazer coisas novas na vida do crente, aleluia. Deus sempre está bem disposto, ou tem muito desejo em operar coisas grandes, e essas coisas grandes são coisas novas que o olho não viu, que o coração não sentiu, que o ouvido não ouviu. São coisas que Deus reserva para aqueles que o amam. Glória a Jesus. E é bem verdade que há outras coisas do passado, há outras lembranças que na verdade foram perfeitas lições para nós. Embora nem todas recordações passadas nós podemos dizer que foi boa no sentido de sentimentos, algumas experiências nos custou lágrimas, noites sem dormir, situações que vivenciamos no passado, algumas delas você nunca pode esquecer, porque nos ensinou grandes lições. É exatamente essa diferença, esse equilíbrio de entendimento que a Bíblia nos ensina que nós devemos ter. Há coisas que não podemos esquecer e acabamos por esquecer, e há outras que devemos esquecer e acabamos nos lembrando, e às vezes sofremos por isso, porque Deus quer fazer coisas novas, e ao invés de tirarmos os odres velhos para o vinho novo, nós permanecemos com os odres velhos. O vinho novo chega e os odres velhos não suportam odres novos. E aí você me pergunta, por que eu tenho que lembrar-me de coisas passadas, se a Bíblia está dizendo, ora o texto que lemos diz isso, esse 6, não vos considereis as coisas antigas? Mas se você folhear sua Bíblia no capítulo 46, do mesmo livro de Isaías,
E o versículo 9, há um outro conselho que parece que é uma mensagem paradoxal ao texto que lemos, mas há uma profundidade de discernimento, de conhecimento. E diz exatamente o versículo 9, lembrai-vos das coisas passadas. Enquanto 43:18 diz para você esquecer, no 46:9 diz para você lembrar. Só que a continuidade do versículo diz, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Ou seja, esse texto está dizendo, na lógica do entendimento, que devemos sim lembrar das coisas passadas. E devemos lembrar exatamente daquelas que nos motivou, aquela que nos ensinou alguma lição, aquelas experiências que, embora foram amargas, mas nos trouxe crescimento, edificação, acrescentou alguma coisa na nossa experiência com Deus. É dessas que você não pode se esquecer. Há pessoas, inclusive, que saem do nada e Deus coloca ele no tudo. Ele sai lá da rocinha e Deus o coloca no trono. Depois ele se esquece de quem ele era e a soberba lhe explode ao coração. Eu não sei se você está me compreendendo, mas algumas experiências que tivemos, algumas coisas que fomos no passado, Deus quer que você se lembre constantemente. É por essa razão que Deus permitiu um espinho na carne do apóstolo São Paulo. É por essa razão que Deus permitiu muitas vezes homens que marcaram a história bíblica passar por momentos desoladores, momentos difíceis, momentos de grande penúria, porque Deus estava ensinando a não esqueça de onde você saiu, não esqueça as suas origens, as suas raízes. Deus pega Davi lá do campo onde pastoreava a ovelha, e Deus o coloca no trono para ser um dos maiores reis de Israel. Davi um dia se esqueceu das lições do passado. Davi se esqueceu de quem era, de sua origem, de suas raízes. E um dia usou o poder lhe estourou os miolos, no sentido de domínio e poder, a ponto de ter que fugir do palácio, porque o seu filho usurpou o seu lugar. Viveu por algum tempo como fugitivo. Deus depois reconstituiu. Mas Deus ensinou a lição. Davi, não se esqueça, Davi. Não se esqueça. E o próprio Davi, às vezes, é interessante a comunicação de Davi com Deus, que o próprio Davi pede para Deus não se lembrar também, não se esquecer de algumas coisas. Davi diz assim, em iniquidade, ó Deus, tu tens que me perdoar. Em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Irmãos, há uma grandeza de mensagem nesse texto com relação às origens, o passado, as experiências que passamos, os sofrimentos que vivenciamos, os momentos que foram amargos na nossa vida. Algumas você tem que esquecer. Terminantemente você não pode se lembrar. E há outras que você não pode se esquecer. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. A questão é o crente discernir aquilo que edifica e aquilo que não edifica. É o crente discernir aquilo que edifica e aquilo que destrói. Aquilo que está te dominando, aquele sentimento que está vindo ao seu coração, e está trazendo junto uma angústia, uma tristeza, e está então te empurrando para longe da presença de Deus. Olha, meu irmão, esqueça disso. Joga esse sentimento, essas lembranças amargas, dentro da lata do lixo. Omnipotent Father.
Fill every heart, I pray, in Jesus' name.